Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Luiz César, professor de língua portuguesa. Eu vou comentar com vocês aqui essa prova do DEMAI, né? Agora recentemente, a prova de língua portuguesa para os cargos de ensino superior, certo? Bom, acompanhe comigo aqui, sugiro que você pegue aí sua prova, né? Baixe ali no site, né, da gestão de concursos e tal, e acompanhe comigo aqui a correção, correto? Bom, a primeira questão tem um texto, para quem fez o concurso da prefeitura, né, olhou a prova e falou, nossa, graças a Deus, né, os textos não eram muito longos e, de certa forma, textos até simples, né, mais tranquilos, certo? Bom, o primeiro texto aqui se chama A Onça Doente do Monteiro Lobato, já vou dar um spoiler aqui, trata-se de uma fábula. O que tem de característica nas fábulas? É uma narrativa, um texto narrativo, que normalmente tem personagens que são animais personificados, certo? Que tem características humanas, que conversam, né, e tal. E normalmente você tem uma certa moral no final, né? Uma moral explícita, quando explicitamente eles escrevem moral da história e escrevem moral, ou quando o final demonstra ali, né, que um ser ele passou para a gente algum tipo de conhecimento, certo? Mas vamos lá então, vou ler bem rapidamente aí para vocês, né? Já leram e tal, né? Estão acompanhando, mas é necessário que eu quero destacar alguns pontos aqui. A onça caiu da árvore e por muitos dias esteve de cama, seriamente enferma. Só esse primeiro período aqui, ele é essencial para a gente responder uma das questões. A onça caiu da árvore. É um fato, ela caiu da árvore. E por muitos dias esteve de cama, seriamente enferma. Então ela ficou doente porque caiu da árvore, sabe? Imagina você cair de algum lugar e tal, né? Quebra a perna, você vai ficar ali algum tempo doente, né? Sem fazer algo, sem fazer o que normalmente você faz no seu cotidiano. O cotidiano da onça é caçar, né? Caçar o alimento, ir atrás dos animais e caçá-los. Como ela ficou de cama, aí tá o traço também de personificação, né? De cama, seriamente enfermo. Como não pudesse caçar, padecia fome das negras. A linguagem aqui está dizendo que ela estava com muita fome, uma fome terrível. Em tais apuros imaginou um plano. Comadre Irara, disse ela, corra ao mundo e diga à bicharia que estou à morte e exijo que venham visitar. Então ela pediu para a amiga dela, Irara, avisar todos os outros animais que ela estava morrendo. Até aqui a gente acredita, né? Porque ela caiu numa árvore, possivelmente ela ficou muito machucada, e ela disse que estava à beira da morte, e ela exijo que venham visitar. Muito bem. A Irara partiu, deu o recado, e os animais, um a um, principiaram a visitar a onça. Esse termo aqui, principiaram, né? Ou seja, começaram, né? De princípio mesmo. Venha o veado, venha a capivara, venha a cutia, venha o porco do mato. Eles usam aqui uma anáfora, né? Repetição aqui do verbo vir. Muito bem. Veio também o jabuti. Observa que o próprio autor aqui, o Monteiro Lobato, ele deu destaque para o jabuti, aqui o nosso personagem, talvez o segundo personagem mais importante, né? Tem a onça e tem o jabuti. E veio também o jabuti. Mas o finório jabuti, antes de penetrar na toca, teve a lembrança de olhar o chão. Viu na poeira só rastros entrantes, não viu nenhum rastro sainte e desconfiou. Muito bem, você observa aqui, quando fala do jabuti, isso é legal, aquele animal que é esse jabuti, né? O jabuti é uma tartaruga, né? Só que ela anda, ela não é aquática, né? É uma tartaruga terrestre. Muito bem, mas olha só. O animal, e isso aí já carrega uma carga, jabuti, tartaruga, animais que vivem muito tempo. E aí, né, quando a gente fala de personagem, de pessoa, de animal que vive muito tempo, aí a gente retoma a característica da experiência, né, da sabedoria, da experiência, como a gente observa no jabuti. Parece que nessa casa quem entra não sai. O melhor, em vez de visitar a nossa querida onça doente, é ir rezar por ela. Aí você tem um traço de humor aqui, né? E foi o único que se salvou. Apesar de não estar lá explícita a moral da história, né? Mas a gente vê o quê? Que quem usa sabedoria, quem usa inteligência, acaba escapando da morte.
né? Quem raciocina, quem pensa, né? Então, no caso ali, o jabuti, ele olhou, só viu rastros de animais que entravam, mas não viu o rastro deles saindo. Aí ele usa ali um neologismo, né? Rastros saíntes, né? Entrantes e não rastros saíntes. Muito bem. Trata-se de uma fábula, certo? Por causa das características que eu já mencionei para vocês. Muito bem. Na questão número 2, de acordo com o texto, assinale a alternativa incorreta. Bom, quem foi meu aluno aí sabe muito bem que eu falo assim: no comando da questão, tem algum item negativo? Tem uma carga negativa ali, né? Ou seja, não marque, incorreta, só não pode ser, exceto, né? E aqui você deve escandalizar. A nossa tendência ali naquela correria, né? A gente está um pouco nervoso ali com a prova e tal, a nossa tendência realmente é tentar marcar a resposta correta, procurar a resposta correta. Então faz isso aqui, ela te ajuda, né? Escandaliza na prova, vai lá, ó, eu tenho que marcar a incorreta, que está errada, certo? Bom, vamos lá então marcar essa questão que está errada, né? Letra A diz que caso a onça não estivesse enferma, não precisaria articular o plano de chamar os bichos para visitá-la. Sim. Caso ela não estivesse enferma, ela continuaria a vida cotidiana de uma onça, né? Caçar, né? Ela tem um animal que tem todos os requisitos, os pré-requisitos, para caçar os animais e se alimentar, né? Lembrando aqui, ó, caso a onça não estivesse enferma, caso, ou seja, você tem aqui uma conjunção que é uma conjunção condicional. Está falando de uma hipótese. Essa hipótese aqui, ela se aplica, né? Letra B. Os animais obedeciam às demandas da onça. Verdade, né? Olha só, os animais obedeciam às demandas da onça, tanto é que os animais, não todos, mas a gente está generalizando aqui, mas não todos, eles obedeciam. A onça, vem cá me visitar, eles foram. Ela exigiu e eles foram, eles obedeciam. Seu jabuti salvou-se por si mesmo, verdade. Devido à inteligência dele. Ninguém falou nada para ele, né? Ninguém alertou, fosse o jabuti, se fosse ser desconfiado desse convite aí, né? Não. Letra D. O plano da onça não foi bem sucedido. Opa! Bom, o que acontece no texto? Fala assim, mas em nenhum momento descreveu que a onça realmente comeu, né? Mas olha só, foi o único que se salvou. Ou seja, no final do texto, esse último período está dizendo para a gente que o jabuti se salvou. Ou seja, os outros não. Então o plano da onça não foi bem sucedido? Claro que foi. Comeu todos os outros animais, já que ela não conseguiu cumprir seu objetivo quando o jabuti se mostrou mais esperto. Ela só deixou de comer o jabuti. Não falou que o jabuti alertou os outros, nem nada disso. Correto? Muito bem. Questão 3. Considere as afirmativas. A onça caiu da árvore em consequência de ter ficado seriamente enferma. Não, foi ao contrário, né? Ao contrário, ela ficou enferma em consequência de ter caído da árvore. Olha só, hein, gente. Agora parece que está simples, não é? Não é verdade? Não, você está aí na sua casa, observando aqui o nosso comentário, olhando e tal, fala, nossa, que simples. Mas é claro que na hora da prova, né, essa inversão aqui, ó, das ideias pode confundir, precisa ter calma. Número 2 aqui, a onça não podia caçar, todavia padecia de fome. Olha, a onça não podia caçar, verdade, não podia, né? Mas ela ficou com fome, padecia, né? Ela tinha fome. Pessoal, já a questão número 3. Na questão número 3, nós temos aqui, considere as afirmativas a seguir e depois a gente tem que marcar a alternativa correta, correto? Nossa, é correto? É correto. 1. A onça caiu da árvore em consequência de ter ficado seriamente enferma. Opa, aqui inverteu a ideia. A onça, na verdade, ela ficou enferma depois que caiu da árvore. Foi o contrário? Então tomem cuidado com isso. Gente, atenção, viu? Atenção, viu, galera? Aqui agora, com certeza você está na sua casa e lendo a prova e tal, você sabe que tá tranquilo, que tá fácil esse raciocínio, mas na hora da prova nem tanto, né? Então, o segredo é fazer com calma mesmo para não errar. Como a 2, ó, a onça não podia caçar,
Mas, ou todavia, a mesma coisa que mas, em relação ao oposta, padecia de fome. Ou seja, ela sofria de fome porque ela não podia caçar. Opa, o que aconteceu? Ela bolou um plano. Essa onça é esperta, tinha um plano. E o plano dela foi chamar os outros animais e os animais vinham visitar ela e ia comendo. Então ela não padeceu de fome, não sofreu com isso. E a 3, alguma tem que estar correta, né? O jabuti não viu o rastro sainte, portanto desconfiou. Verdade. Ele não viu o rastro sainte, desconfiou por isso. Correto? Então, a resposta correta, né? Apenas a 3. Beleza? Questão tranquila, né? Agora, a questão número 4. Releia esse trecho aqui. Viu na porta só rastros entrantes, não viu nenhum rastro sainte? As palavras entrantes e saintes são formadas a partir do processo de... Bom, processo de formação de palavras. Aí a banca aqui da Fundeb, né, na minha opinião, ela colocou um conteúdo, um item que não estava explícito lá no edital. No edital não tem explicitamente a matéria de estrutura e formação de palavras, não tem, né? Mas beleza. O que dá para a gente tirar aqui de lição? Olha só. Entrante, você vai lembrar do verbo entrar, sainte do verbo sair. Nesse neologismo aconteceu o seguinte, a construção dessas palavras, olha só, você utiliza aqui, ó, um afixo, ou seja, um termo, um morfema, né, no finalzinho da palavra, né, para aplicar uma ideia aqui, né. Então, isso daqui que vem no fim nós chamamos de sufixo. Se fosse no início, prefixo. Por isso que a gente fala que é um processo que a gente chama de derivação sufixal. Essa palavra entrante é derivada do verbo entrar, derivação, então derivada, sufixal, porque foi utilizado o sufixo apenas, não foi utilizado um prefixo, por exemplo. Aqui fala assim de aglutinação. O processo de aglutinação é quando você tem... Aqui já é um processo que a gente fala de composição de palavras compostas. Quando você tem duas palavras compostas juntas e uma dessas duas palavras perde algum elemento, né? Alguma letra. Um caso bem clássico mesmo é o embora, né? Vou colocar aqui para vocês aqui por curiosidade. Olha só, essa palavra aqui, ó, embora, a palavra embora é um caso de aglutinação. Por quê? Porque embora vem da expressão em boa hora. Olha só. Em boa hora. Né? Então, essa expressão se transformou-se nessa. Houve uma aglutinação. Algumas palavras perderam alguns termos, né? O boa aqui perdeu o A, né? E o hora aqui, né? Perdeu o H-O, né? Então, houve perdas. Então, isso é um processo de aglutinação. É palavra composta. Né? Derivação prefixal, apenas de palavras que foi incluído um prefixo, né? Vou colocar um exemplo aqui, ó. A palavra, por exemplo, anormal. Anormal. Essa questão foi anormal, né? Olha só, foi colocado aqui o prefixo a, significa não, uma negação, certo? E na letra D aqui nós temos a derivação parasintética. Vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem o que seria essa derivação, né? Você tem aqui, por exemplo, a palavra ajoelhar, correto? Ó, ajoelhar. Essa aqui é uma palavra. O que aconteceu com essa palavra? Você vai ter um prefixo e um sufixo. Você vem da palavra joelho, correto? Você adicionou um prefixo aqui a, ele vai dar um sentido, uma ideia de ação, né? De colocar os joelhos no chão. E o ar aqui transformando esse substantivo em verbo. Então nós temos um prefixo e um sufixo ao mesmo tempo. Mas espera aí, toda palavra que tem prefixo e sufixo ao mesmo tempo, ela é uma palavra parasintética? Não. A parasintética, né? O para aqui no sentido de defeituoso e tal, né? Quando você tira um desses elementos, o restante da palavra não existe. Né? Olha só, ajoelhar. Se eu tirar o A, fica joelhar. Não existe joelhar. Se você tirar o ar, fica ajoelho. Ajoelho. Né? Ajoelho. Né? Ou seja,
você não tem a formação, né, a formação perfeita, né, uma derivação perfeita. Sempre vai haver um probleminha aqui se eu tirar uma palavra ou outra. Certíssimo? Muito bem. Então essa questão aqui, na minha opinião, ela deve ser anulada, não porque ela não tá, ela tem algum erro, né? Mas o erro aí está em não estar previsto explicitamente no edital. Bom, pessoal, agora a próxima questão, vou apagar aqui para ficar bonitinho, né? A próxima questão aqui é a questão número 5. É difícil apagar. Olha só. Todas as palavras ou locuções destacadas a seguir se referem a adjetivos, a classe gramatical que serve para caracterizar os substantivos ou qualificá-los e tudo mais. Atenção, exceto, todos aqui são adjetivos, mas tem um que não é adjetivo. Um macete que a gente fala muito, né, é você localizar a palavra ali, né, que está em destaque e verificar se ela está caracterizando um outro substantivo naquele termo. Se essa palavra estiver, por exemplo, acompanhada de artigo e ela estiver isolada, ela vai deixar de ser um adjetivo, vai virar um substantivo, né? Então, olha só, na letra A você tem enferma, e a gente observa que enferma está caracterizando a onça. A onça caiu da árvore por muitos dias, esteve de cama seriamente enferma. Quem? Então, onça. Né? Então, beleza. Agora aqui, em tais apuros, imaginou um plano. Apuros está classificando, caracterizando quem? Não tem. Não tem. Então, a letra B, apuros, na verdade, é um substantivo. Os apuros, né? Situação que você fica, né, com problemas. Bom, a letra C, já está repetido, né? Letra A e letra B. Olha só a letra C. Mas o finório jabuti, antes de penetrar na toca, teve a lembrança de olhar o chão. Atenção, pessoal, a questão do finório. Eu não sei o que é finório. Bom, mesmo não sabendo o que é finório, observe a estrutura. O finório jabuti. Jabuti, o nome de um animal, certo? O O aqui, ó, um artigo e um substantivo. Finório jabuti. Mesmo não sabendo, eu sei que isso aqui está caracterizando, ou está qualificando esse jabuti, ok? Então, realmente é um adjetivo. Na letra D, viu na poeira só rastros entrantes. Opa, sainte e entrante são neologismos, e os dois aqui, na verdade, são adjetivos. Por quê? Olha só, rastros, os rastros, ou seja, os sinais que indicam alguma coisa, os rastros. Entrantes, entrante o quê? Está caracterizando o rastro de quem entra, né? Então, os dois neologismos, né, eles são adjetivos. Correto, pessoal? Tá tudo bem? Então tá bom. Olha só. Vamos para a próxima questão. Releia a sentença. Mas o finório jabuti, antes de penetrar na toca, teve a lembrança de olhar o chão. A oração pode ser reescrita da seguinte maneira, sem alteração de seu significado. Muito bem. Aí você vai ver a oração reescrita, você vai observar o quê? Olha só. Na verdade, eles reescreveram para saber se você tinha noção, né, do significado da palavra finório. Bom, vou falar a verdade, né, não é um termo, né, o texto ali do Monteiro Lobato, ele remete ali à década de 20, de 30, né, então o vocabulário, né, ele está bem diferente, né, do que é hoje. Mas aí, né, para complicar um pouquinho mais, nós temos algumas palavras aqui que remetem que também não são tão comuns. Vamos lá então. Então o que eu vou fazer com vocês aqui agora, né? Vamos fazer aqui um exercício aqui de dicionário mesmo, de significados, significantes, ok? Então, galera, olha só. Mas o Nécio jabuti, antes de penetrar na toca, teve a lembrança de olhar o chão. Todas as estruturas serão as mesmas, a única coisa que vai mudar aqui, no lugar de finório, você vai ter essa palavra, Nécio, ladino, insigne, ilustre. Muito bem. Provavelmente a maioria deve saber o significado da palavra ilustre, né? O ilustre jabuti. Muito bem. O jabuti ali não parecia ser uma figura ilustre,
famosa, de certa importância, nem nada, certo? Então, assim, não tem esse destaque, por isso que não dá para a gente chegar a essa conclusão, essa interpretação, correto? Bom, quando a gente fala, assim, do termo nécio, vamos chegar para cá, né? Aqui, nécio. O nécio é aquele que é desprovido de inteligência, certo? Então, não é isso que acontece com o jabuti, né? A gente sabe que o jabuti, ele foi até muito inteligente, que é ladino, né? O finório, esperto, ele é sagaz. O ladino, característica sinônima, é esperteza, inteligente, certo? Parece um xingamento, né? Mas não é. E insigne jabuti, o termo insigne jabuti, né? Aparenta, né, ser assim insignificante, mas não é isso não, né? Atenção para esse detalhe aí. O insigne é a pessoa de destaque, ou seja, pessoa de destaque ilustre, né? Ou seja, esses dois termos aqui são sinônimos, correto? O ladino, sinônimo de finômeno, correto? Muito bem. Qual que é a estratégia aqui, galera? A estratégia é você interpretar também o personagem, né? Para fazer a interpretação do personagem, não interpretá-lo, né? Interpretar para conseguir visualizar em qual palavra ali ele vai conseguir se encaixar melhor, correto? Bom, aqui nós temos um texto que vai utilizar a linguagem verbal e a linguagem não verbal, correto? Nós temos aqui em preto e branco, nós vemos aqui uma onça, tem uma arara aqui, um papagaio e tal, né? E está escrito aqui, ó, aprecie com moderação. Esse termo que está escrito aqui, ó, na vertical, muita gente passa despercebido, né? Mas você, né, eu tenho certeza que você estava lá bem atento na hora da prova. Isso daqui ajuda. Aprecie com moderação e está escrito amigo da onça, certo? Catarina Sur, aí tem aqui, ó, alguns termos, olha só. Amargor, cor, tem aqui uma porcentagem aqui, tem temperatura, certo? Aí tem informações aqui de redes sociais, de um site, e aqui no site ainda corroborando com algo que pode ajudar na interpretação, olha só. www.brewcervejaria.com.br. Opa! E aqui, então, a gente com essa leitura, tá vendo? A gente lê a imagem, a gente lê os elementos que tem aqui, a gente consegue identificar isso daqui como uma propaganda, né? Como uma nota publicitária, como um anúncio publicitário, né? Porque estão tentando aqui, na verdade, vender uma bebida, provavelmente uma cerveja, né? Uma cervejaria, então provavelmente uma cerveja. Esse termo aprecia com moderação normalmente para bebidas alcoólicas, certo? Muito bem. Por isso, olha só, eu falei para vocês anúncio publicitário e tal. A Fundep ela fez o seguinte: o texto se trata de uma publicidade, anúncio publicitário, de um texto de propaganda, certo? Seriam sinônimos, né? Não é uma charge, por mais que tenha elementos que pareça charge, né? Apenas um quadro e tal, mas não é o sentido. O cartoon, que é o que seria uma história, né, em quadrinhos, seriada, e logotipo. O logotipo, que é a marca de um produto. Ali, como tem todo aquele aparato, todo aquele desenho e tal, você não vê não é ele inteiramente um logotipo, correto? Se colocasse apenas lá o símbolo da Nike, né? Nossa, desculpa aqui fazer propaganda para a Nike, deveria receber da Nike por isso, né? Ali, se tivesse apenas aquele desenho, aí sim, você poderia falar que é um logotipo, apenas, né? Muito bem. Questão número 8. Estou falhando, vamos lá. Ó, a expressão amigo da onça, utilizada no texto, a gente costuma utilizar muito isso, a gente tem muito amigo da onça, não é verdade? Na verdade, trata-se de um falso amigo. Aí ele diz assim, amigo urso, né? Esse termo aí não vai prejudicar aqui a sua interpretação, até porque as outras alternativas você vai eliminar. Olha só, pessoa ladra, gatuno, opa, amigo da onça, peraí. O amigo da onça é seu amigo, né? Mas ele te prejudica e tal, né? Mas a expressão pessoa ladra parece que simplesmente todo amigo da onça é um ladrão e tal. Então, aí é forçar, né? Amigo muito querido, grande amigo. Ah, tá, amigo da onça não é grande amigo não, né? Aquele que é ébrio, beberrão,
ébrio é a pessoa que bebe muito, né? Bebe muito bebida alcoólica. Aí tem muitas pessoas que podem marcar essa alternativa porque percebeu, né, que é um anúncio publicitário de uma bebida alcoólica, mas não é. Amigo da onça é um termo que foi utilizado ali como nome da cerveja, certo? Mas o significado disso é amigo da onça, certo? Muito bem. Questão número 9. Epa. Bom, questão número 9. Vou dar aqui. Ó, questão número 9. Releia esse trecho. Aprecie com moderação. O único verbo encontrado nesse texto está no modo. É o aprecie, aprecie, né? No modo imperativo, está sugerindo, né? Ele está indicando, ele está dando uma espécie de ordem, fazendo uma espécie de pedido, de uma advertência, né? A gente sabe que o verbo que tem essa noção de comando é o verbo no modo imperativo, né? Muito tranquilo. Só um detalhe aqui, vamos relembrar que existem 3 modos: o indicativo, imperativo e subjuntivo. O infinitivo não é modo, né? Atenção para isso, né? Você já conseguiria eliminar a letra D, né, por essa informação. O infinitivo é uma forma nominal de verbo, certo? Muito bem. Partindo agora para a questão número 10, a última questão. Prova tranquila, hein, gente? Prova de ensino superior, menor do que a da prefeitura, bem menor, né? Diga-se por sinal. E aí caiu crase, certo? Muita gente estava esperando crase, não estava? Eu tenho certeza disso. E aí caiu uma questão de crase simples, né? Está correto o uso da crase na seguinte alternativa. Na letra A nova receita da cervejaria BR Brew foi produzida para celebrar a chegada do verão. O que acontece aqui? Você tem o termo chegada, né? Como a gente já comenta, né? Chegada é uma palavra feminina. Né? Então, tem possibilidade de ter crase? Tem possibilidade. Mas a gente tem que lembrar que precisa de um outro elemento. Né? A chegada do verão não é uma locução adjetiva, locução prepositiva, não é. Né? Por quê? Porque a gente sabe que ela é um complemento do verbo celebrar. Para celebrar. Celebrar o quê? A chegada do verão. Olha só a pergunta, hein? Para celebrar, quem celebra, celebra alguma coisa. Então, celebrar é um verbo transitivo direto. Verbo transitivo direto não requer o uso de preposição. Se não tem preposição, então nós não podemos ter 2 As. A gente tem só um A. Esse A aqui, ele vai ser o artigo. Bom, pessoal, letra B. Com visual rosa de médio a intenso, a nova bebida reproduz as cores das frutas inseridas na receita. Com visual rosa de médio a intenso. Olha só, um visual médio, um visual intenso. Atenção aqui, a gente está observando 2 palavras masculinas, né? O visual de um a outro, né? Intenso é masculino, ou visual intenso, não intensa. Então, a crase não pode existir aqui, porque aqui trata-se de uma palavra masculina. Correto? Bom, vou apagar aqui. Tranquila essa questão, hein? Olha só. A questão aqui, a letra C, já falamos da letra B, né? Olha só, aderir a essa nova receita no portfólio aumenta a abrangência da empresa. Atenção, hein? Nós falamos, uma das regras, não há uso de crase antes de pronome possessivo, de pronome demonstrativo, esse, essa, este, esta. Né? Por mais que essa seja uma palavra feminina, antes não há o uso da preposição, por isso não há uso da crase. Né? Bom, é a letra D, é a única que está correta. Atenção, as seguintes características referem-se à nova cerveja. Nossa, gente, quem foi meu aluno aí sabe, né, que em sala de aula eu chamei a atenção desse detalhe aí da crase, né? O verbo referir-se. Quando a gente estuda a regência verbal, a regência nominal, tem alguns verbos que a gente destacou, tem alguns substantivos, adjetivos que a gente destacou, que pedem a preposição a, né? Um desses casos é o verbo referir-se.
referir-se a, como cerveja aqui, ó, palavra feminina, então essa frase ela está mega correta. Beleza, pessoal? Olha aí, pessoal, eu tenho certeza, né, que vocês arrebentaram nessa prova, vocês saíram muito bem, né? Espero muito mesmo que vocês sejam aprovados, é uma alegria muito grande para nós aqui, né? Eu posso falar por mim mesmo também, enquanto professor, fico muito feliz pelo sucesso de vocês, né? E quero agradecer bastante mesmo todos os alunos da sala de aula, né? Tirando dúvidas e tal, e aqui para arrematar esse nosso trabalho, né? E para que você, né, que quer continuar nessa vida de concurseiro aí, ficar atento a alguns detalhes e tal, né? Muito obrigado, viu, gente? Muito obrigado mesmo. Pode sempre contar aqui comigo, tá bom? Um abraço e até mais.